Hoje, vamos falar sobre uma das histórias mais marcantes e debatidas da Bíblia, a destruição de Sodoma e Gomorra. O que realmente aconteceu nessas cidades? Por que Deus decidiu puni-las com fogo e enxofre? Qual o significado desta história para nós hoje? Vamos responder a estas e outras perguntas agora. Para começarmos, precisamos entender o contexto histórico e geográfico destas cidades. Sodoma e Gomorra localizavam-se na região de Canaã, ao sul do Mar Morto, onde hoje é Israel e Jordânia. Faziam parte de um grupo de 5 cidades, chamadas as Cidades da Planície, que incluíam também Adimá, Seboim e Zoar. Essas cidades estavam situadas numa área fértil e próspera, que a Bíblia compara ao Jardim do Éden, Gênesis 13, versículo 10. Apesar da abundância e riqueza, os habitantes dessas cidades eram extremamente perversos e pecadores. A Bíblia relata que o pecado de Sodoma e Gomorra era tão grave que subia até ao céu, Gênesis 18, versículo 20. Mas em que consistia esse pecado? A Bíblia não detalha completamente, mas alguns textos nos oferecem pistas. Por exemplo, Ezequiel menciona que o pecado de Sodoma incluía soberba, gula, ociosidade, falta de compaixão e injustiça. Ezequiel 16, versículos 49 e 50. O livro de Judas acrescenta que se entregaram à fornicação e à sodomia, ou seja, relações sexuais contrárias à natureza. Judas 1, versículo 7. Esses pecados despertaram a ira de Deus, que decidiu enviar 2 anjos para verificar a situação e, se necessário, destruir as cidades. Os anjos chegaram a Sodoma ao entardecer e foram recebidos por Ló, o sobrinho de Abraão, que ofereceu hospitalidade em sua casa. Contudo, os homens da cidade cercaram a casa e exigiram que Ló entregasse os anjos para abusarem deles. Ló recusou-se e tentou proteger seus hóspedes, mas os homens de Sodoma tentaram invadir a casa, Gênesis 19, versículos 1 a 9. Neste momento crítico, os anjos intervieram, retiraram Ló e sua família da casa e os levaram para fora da cidade, avisando-os para não olharem para trás e fugirem para as montanhas. Ao amanhecer, Deus fez chover sobre Sodoma e Gomorra fogo e enxofre do céu, destruindo as cidades e todos os seus habitantes. Apenas Ló e suas 2 filhas se salvaram, fugindo para uma caverna nas montanhas. Infelizmente, a esposa de Ló, desobedecendo a ordem dos anjos, olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal, Gênesis 19, versículos 15 a 26. Mas o que podemos aprender com essa história? Que mensagem Deus quer nos transmitir com este relato? Há várias lições importantes. A primeira é que Deus é justo e santo e não tolera o pecado. Ele observa tudo o que fazemos e conhece o que há em nosso coração. Ele julga as nações e as pessoas conforme suas obras e castiga os malvados e rebeldes. O caso de Sodoma e Gomorra exemplifica como Deus age contra o pecado. Ele não se compraz na destruição dos ímpios, mas deseja que se arrependam e se convertam. Por isso, antes de enviar o castigo, Deus escutou a intercessão de Abraão, que rogou por misericórdia para as cidades, caso encontrasse ao menos 10 justos nelas. Gênesis 18, versículos 22 a 33. A segunda lição é que Deus é fiel e protetor e salva os justos. Deus não esqueceu Ló, que era um homem justo e sofria pela maldade ao seu redor. Segundo Pedro 2, versículos 7 e 8. Deus enviou seus anjos para retirá-lo da cidade e garantir sua segurança, oferecendo-lhe uma chance de escapar do castigo e preservar sua vida. Ele também deu instruções claras sobre o que Ló deveria fazer e o que não deveria fazer. Deus cuidou de Ló e de sua família e cumpriu sua promessa de salvá-lo. Isso nos mostra que Deus é amoroso, mas também exigente. Hebreus 12, versículo 6. A terceira lição é sobre obediência e confiança em Deus. Não devemos nos apegar ao mundo. Ló teve que deixar tudo para trás, mostrando que nossa fé e obediência a Deus devem vir acima de tudo. Este é um chamado para nos desapegarmos dos bens materiais e das práticas pecaminosas, confiando que Deus tem um plano maior para nós. Naquela noite decisiva, vi-me forçado a abandonar tudo: minha casa, meus bens, meus amigos e minha cidade.
Tive que renunciar a tudo que o mundo me oferecia e seguir a vontade de Deus. Fugi sem olhar para trás, sem lamentações ou dúvidas. Minha esposa, contudo, não conseguiu fazer o mesmo. Ela olhou para trás e perdeu a vida por se apegar ao mundo e desobedecer a Deus. Isso mostra que nós também devemos estar dispostos a seguir a Deus, mesmo que isso signifique deixar para trás o que mais amamos. Precisamos ter fé em Deus e não no mundo, como nos ensina a primeira epístola de João. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2, versículos 15 a 17. Mas como chegaram essas cidades a ser tão corrompidas? A Bíblia relata um momento crucial na história, quando Ló, sobrinho de Abraão, o pai da fé, decidiu separar-se de seu tio e escolher a planície do Jordão como seu lugar de residência. Ló era um homem justo que cria em Deus, mas deixou-se seduzir pela aparência de riqueza e bem-estar daquela região, sem considerar o perigo moral que ela representava. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló partiu para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até Sodoma. Gênesis 13, versículos 11 a 12. Cometi um grave erro ao me aproximar de Sodoma, pois pouco a pouco minha fé e minha família foram contaminadas pela influência daquele ambiente depravado. No início, apenas montei minhas tendas perto da cidade, mas depois mudei-me para dentro dela e tornei-me um de seus principais cidadãos. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. Gênesis 19, versículo 1. A porta da cidade era o lugar onde se tomavam as decisões importantes e se administrava a justiça. Naquela época, cheguei a ter uma posição de autoridade e prestígio em Sodoma, mas a custo da minha integridade e do meu testemunho. Não só me adaptei à cultura de Sodoma, como permiti que meus filhos se casassem com pessoas daquela cidade que não compartilhavam minha fé nem meus valores. Então saiu Ló e falou a seus genros que casariam com suas filhas e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Mas pareceu aos seus genros como quem estava zombando. Gênesis 19, versículo 14. Havia perdido toda a credibilidade diante da minha família, que não acreditou quando lhes adverti do juízo de Deus. Deus, que é santo e justo, não podia tolerar por mais tempo a maldade de Sodoma e Gomorra, e decidiu enviar 2 anjos para destruí-las. Antes, porém, revelou seu plano a Abraão, que era seu amigo e servo fiel. Disse, pois, o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, vendo que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o conheço, que ele mandará seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Gênesis 18, versículos 17 a 19. Abraão, ao tomar conhecimento da intenção de Deus, compadeceu-se de mim e de minha família, e rogou a Deus que tivesse misericórdia de nós. Ele perguntou a Deus se destruiria as cidades caso encontrasse nelas um número determinado de justos, começando por 50 e terminando por 10. Deus respondeu que não as destruiria se encontrasse esse número de justos. Disse mais: Ora, não se irrite o Senhor, e eu falarei só esta vez. Talvez se achem ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. Gênesis 18, versículos 32 e 33. Assim, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma, eu os recebi e ofereci hospedagem em minha casa. Mas quando os homens de Sodoma viram os visitantes, encheram-se de luxúria e cercaram minha casa, exigindo que eu entregasse os anjos para abusarem deles. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de um extremo ao outro. Gênesis 19, versículo 4. Em um ato desesperado de proteção aos meus hóspedes, ofereci minhas próprias filhas virgens, o que mostra até que ponto havia perdido o senso moral.
Naquela situação desesperadora, disse aos homens de Sodoma: Não façais tal maldade, eis que agora tenho 2 filhas que não conheceram varão. Trá-las-ei fora, e fazei delas como bem vos parecer. Somente a estes varões nada façais. Gênesis 19, versículo 8. Mas os homens de Sodoma recusaram minha oferta e enfureceram-se contra mim, alegando que eu, um estrangeiro, intrometia-me em seus assuntos e agora pretendia julgá-los. Eles ameaçaram fazer-me mais mal do que aos anjos que eu protegia. Diante da crescente hostilidade, os anjos intervieram e disseram: Sai daqui. E acrescentaram: Veio este para habitar como estrangeiro e quererá ser juiz? Agora te faremos mais mal do que a eles. E apertavam sobre o homem, sobre Ló, muito, e chegaram-se para quebrar a porta. Gênesis 19, versículo 9. Mas antes que pudessem fazer qualquer mal, os anjos puxaram-me para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, os anjos feriram com cegueira todos os homens que estavam à porta da minha casa, desde o menor até o maior, de modo que eles se cansaram tentando encontrar a porta. Então aqueles varões estenderam a mão e fizeram entrar a Ló para dentro de casa consigo e fecharam a porta. E aos homens que estavam à porta da casa, feriram de cegueira, desde o menor até ao maior, de sorte que se cansaram de buscar a porta. Gênesis 19, versículos 10 e 11. Os anjos então perguntaram-me se havia mais alguém da minha família na cidade e instruíram-me a tirar todos do lugar, pois estavam prestes a destruir Sodoma devido ao grande clamor contra ela que tinha chegado diante de Jeová. Então disseram os varões a Ló: Tens aqui mais alguém? Genros e teus filhos e tuas filhas e tudo quanto tens na cidade, tira-o para fora deste lugar. Gênesis 19, versículo 12. Naquela manhã, com urgência, os anjos tomaram-me pela mão, junto com minha esposa e minhas 2 filhas, e guiaram-nos para fora da cidade. E ao amanhecer, os anjos apressavam a Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que se acham aqui, para que não pereças na condenação da cidade. Gênesis 19, versículo 15. Uma vez fora da cidade, os anjos disseram-me para fugir para as montanhas e não olhar para trás, nem parar em toda a planície. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, nem pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças. Gênesis 19, versículo 17. Eu, contudo, temendo a jornada até as montanhas, pedi aos anjos que me permitissem fugir para uma pequena cidade próxima, chamada Zoar, e disse Ló a eles: Ora não, meus senhores, eis agora que o teu servo achou graça aos teus olhos, e magnificaste a tua misericórdia, que usaste comigo, salvando a minha vida. E eu não posso escapar para o monte, que porventura não me alcance o mal e morra. Eis agora esta cidade perto, para que eu fuja para lá, e é pequena. Ó, deixai-me escapar para lá, não é pequena, e salvará a minha vida. Gênesis 19, versículos 18 a 20. Os anjos concordaram com meu pedido e me instruíram a apressar-me. E ele lhes disse: Eis, também neste negócio tenho eu aceitado a tua súplica, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa para lá, porque nada poderei fazer até que ali chegues. Por isso o nome da cidade foi chamado Zoar. Gênesis 19, versículos 21 e 22. Assim, fui para Zoar, e ao chegar, o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do céu, destruindo essas cidades e toda a planície. O sol saía sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Gênesis 19, versículo 23. Este foi o momento em que percebi a magnitude da misericórdia e da justiça de Deus, testemunhando o juízo divino enquanto estava seguro na pequena cidade de Zoar. Quando cheguei a Zoar, então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, vindo diretamente dos céus, e destruiu as cidades e toda a planície, junto com todos os moradores dessas cidades e toda a vegetação da terra. Mas minha esposa, que vinha atrás de mim, olhou para trás, apesar das advertências dos anjos. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal.
Gênesis 19, versículo 26. Minha esposa não conseguiu resistir à tentação de olhar para trás, talvez movida por curiosidade, nostalgia ou incredulidade. Qualquer que fosse a razão, sua atitude mostrou que ela não valorizava a misericórdia de Deus, nem obedecia à sua palavra, e não conseguia se desvincular de sua vida passada. Por isso, sofreu as consequências da sua desobediência e perdeu a vida. Abraão, que estava no lugar onde tinha falado com o Senhor, levantou-se cedo na manhã seguinte e olhou em direção a Sodoma e Gomorra. Viu a fumaça subindo da terra como o fumo de um forno. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra daquela planície, e viu que a fumaça da terra subia como a fumaça de um forno. Gênesis 19, versículos 27 e 28. Assim terminou a história de Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram eliminadas da face da terra por causa do seu grande pecado. Mas Deus se lembrou de Abraão e salvou a mim e as minhas duas filhas, os únicos sobreviventes daquela catástrofe. Porque aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e enviou Ló para fora do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Gênesis 19, versículo 29. Devemos estar atentos aos tempos em que vivemos e nos preparar para o retorno de Cristo. A história de Sodoma e Gomorra serve como um alerta para nós, que vivemos em um mundo cada vez mais distante de Deus e mais parecido com aquelas cidades. Jesus disse que sua vinda seria como nos dias de Ló, quando as pessoas viviam suas vidas sem se preocupar com nada, além de seus prazeres e negócios, como também como foi nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Lucas 17, versículos 28 e 29. Portanto, devemos estar vigilantes e não nos distrairmos com as coisas deste mundo, mas sim buscar as coisas do alto, onde Cristo está. Devemos estar prontos para recebê-lo e não olhar para trás, como fez a esposa de Ló. Devemos manter nossa fé e não perdê-la. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. No entanto, existem pecados ocultos de Sodoma e Gomorra que poucos conhecem. Um deles foi a homossexualidade, como podemos ver no capítulo 19 de Gênesis, quando dois anjos enviados por Deus chegaram a Sodoma e se hospedaram em minha casa. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, os varões de Sodoma, tanto jovens como velhos, todo o povo de um extremo ao outro, e chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Gênesis 19, versículo 4 e 5. Este pedido não era inocente. Eles queriam abusar sexualmente deles. A situação era tão grave que estava disposto a entregar minhas próprias filhas para proteger os anjos. Mas os habitantes de Sodoma recusaram minha oferta e tentaram arrombar a porta. Além da homossexualidade, Sodoma e Gomorra também cometeram outros pecados, como violência, orgulho e falta de caridade, conforme descrito pelo profeta Ezequiel. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, e não fortaleceu a mão do pobre e necessitado. Ezequiel 16, versículo 49. Quando eu vi isso, compreendi a seriedade do que Ezequiel descreveu. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, e não fortaleceu a mão do pobre e necessitado. Ezequiel 16, versículos 49 e 50. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram arrogantes, preguiçosos e egoístas. Não se preocupavam com os pobres e necessitados e cometiam abominações aos olhos de Deus. Por isso, Deus os puniu com sua ira, apagando-os da face da terra. Se você quer evitar o destino de Sodoma e Gomorra,
Convido-o a conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer por nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia, para nos dar vida eterna. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Se você crer nele, será salvo e terá uma relação pessoal com Deus, que lhe dará paz, alegria e esperança a cada dia. Todos os dias tomamos muitas decisões, grandes e pequenas, que influenciam nossa vida e a vida dos outros. Algumas decisões são acertadas e trazem bênçãos, enquanto outras são erradas e nos trazem problemas. Como podemos tomar boas decisões? Que critérios devemos usar? Qual o papel de Deus em nossas decisões? Aqui vem uma parte muito importante do vídeo, então te recomendo que estejas muito atento, porque vamos responder estas e mais perguntas, usando a história de Ló, o sobrinho de Abraão, para entender melhor. Ló era filho de Harã, irmão de Abraão, que morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Ló acompanhou Abraão quando Deus o chamou para sair de Ur e ir para a terra de Canaã, que lhe tinha prometido. Ló era quase como um filho para Abraão e compartilhava com ele a fé no verdadeiro Deus, além da prosperidade e proteção que Deus concedeu a Abraão. Gênesis 11, versículo 27, 12, versículo 5. No entanto, Ló também enfrentou algumas dificuldades e tentações. Uma delas foi a escassez de pastos para seus rebanhos e os de Abraão, o que provocou conflitos entre seus pastores. Para evitar uma disputa entre eles, Abraão propôs a Ló que se separassem e escolhesse a parte da terra que mais lhe agradasse. Ló, em vez de conceder a honra a seu tio, olhou para a planície do Jordão, que era muito fértil e irrigada, e a escolheu para si. Assim, Ló se afastou de Abraão e se aproximou de Sodoma, uma das cidades da planície, que era muito perversa aos olhos de Deus. Gênesis 13, versículos 5 a 13. Essa foi a primeira decisão importante que Ló tomou e que teve grandes consequências para a sua vida. Ló se deixou levar pela aparência e pela cobiça e não consultou Deus nem Abraão. Escolheu o que parecia melhor para ele, mas não percebeu que estava entrando em uma zona de perigo. Ló se separou da bênção e da comunhão de Abraão e se expôs à influência e corrupção de Sodoma. Ló pensou que havia feito um bom negócio, mas, na verdade, havia feito um mau negócio. A segunda decisão importante que Ló tomou foi estabelecer-se em Sodoma. Ele não se contentou em viver perto da cidade, mas entrou nela e se tornou parte dela. Ló se adaptou à cultura e ao estilo de vida de Sodoma e chegou a ser um homem importante e respeitado na cidade. Ló tinha uma casa, uma família e uma posição em Sodoma, mas também enfrentou muitos problemas. Sofreu pela maldade e violência dos habitantes de Sodoma, que não respeitavam nem a Deus, nem aos homens. Ló também teve que enfrentar a guerra e o cativeiro, quando 4 reis invadiram a planície e levaram Ló e todos os seus bens. Ló foi resgatado por Abraão, que intercedeu por ele e o libertou. Gênesis 14, versículos 1 a 16. Esta foi a segunda decisão importante que Ló tomou e que também teve consequências para sua vida. Ló se comprometeu com Sodoma e esqueceu-se de Deus. Ló se acomodou a Sodoma e perdeu sua identidade. Ló se contaminou com Sodoma e se afastou de seu propósito. Ló pensou que tinha encontrado seu lugar, mas na verdade ele estava cada vez mais distante de Deus. Na realidade, eu havia perdido completamente o meu rumo. A terceira decisão crucial que tomei foi deixar Sodoma. Eu não saí por minha própria vontade, mas sim por intervenção divina. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra devido ao grande pecado dessas cidades. Ele enviou 2 anjos para me tirar e a minha família da cidade, antes que o fogo e enxofre caíssem do céu. Os anjos chegaram à minha casa e me alertaram para nos prepararmos para sair, pois Deus estava prestes a devastar a cidade. Obedeci e fui avisar aos meus genros, que estavam casados com minhas filhas, mas eles não acreditaram em mim e zombaram. Eu hesitei em sair e os anjos tiveram que nos tomar pela mão, a mim, minha esposa e minhas 2 filhas solteiras, e nos levar para fora da cidade.
Os anjos nos instruíram a fugir para as montanhas e a não olhar para trás ou parar em qualquer lugar. Eu pedi que me deixassem ir para uma cidade pequena chamada Zoar, e os anjos consentiram. Cheguei a Zoar, e então Deus fez chover sobre Sodoma e Gomorra fogo e enxofre, destruindo as cidades e todos os seus habitantes. E a mulher de Ló olhou para trás, ficando convertida numa estátua de sal. Gênesis 19, versículo 26. Mas o que podemos aprender com essa história? Que mensagem Deus quer nos transmitir com este relato? Existem várias lições relevantes para nós hoje. Vamos considerar algumas delas. A primeira lição é que nossas decisões têm consequências, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. Cada decisão que tomamos afeta nossa vida e a dos outros, para o bem ou para o mal. Por isso, devemos ser responsáveis e sábios ao tomar decisões, e não nos deixar levar apenas pela aparência, pela ganância ou pela pressão social. Precisamos buscar a vontade de Deus e seguir seus princípios, não os do mundo e seus prazeres. Devemos pensar nas consequências a longo prazo, não apenas nos benefícios imediatos. Temos que considerar o propósito de Deus para a nossa vida, não apenas nossos próprios interesses. A segunda lição é que Deus está interessado em nossas decisões e deseja nos ajudar a fazer as melhores escolhas. Ele não nos deixa sozinhos nem nos abandona à nossa sorte. Deus nos guia e nos aconselha através de sua palavra, seu Espírito e seu povo. Ele nos abençoa e nos protege quando seguimos sua vontade. Deus nos corrige e disciplina quando desviamos do caminho certo. Ele nos perdoa e nos restaura quando nos arrependemos sinceramente e buscamos sua graça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, versículo 9. A terceira lição é que nossas decisões têm um impacto global e devemos ser luz e sal para os outros. Nossas escolhas não afetam apenas a nós, mas também as pessoas ao nosso redor e ao mundo em que vivemos. Podem ser uma bênção ou uma maldição, um exemplo ou um escândalo, uma ajuda ou um obstáculo para os outros. Portanto, devemos ser conscientes e cuidadosos ao tomar decisões, buscando o bem comum e a justiça, refletindo o amor e a verdade de Deus, não o ódio e a mentira do mundo. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5, versículos 14 e 16. Espero que este vídeo tenha ajudado a compreender melhor esta história e a refletir sobre seu significado para a sua vida. Se gostou, compartilhe com outras pessoas para que também possam conhecer este relato bíblico tão relevante. Fique à vontade para deixar seus comentários, perguntas e sugestões para vídeos futuros. Gostaria muito de saber sua opinião. Até a próxima. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Amém.